Alô, 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 muita atenção, eis que vem a nós a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vô-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente. E pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, e o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdote, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Temã, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sisaque beberá depois deles.
pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor, desde o alto, bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra, até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós, então, caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Livro de Jeremias, capítulo 25, versículos 1 a 38. Glória a Deus. Aleluia. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Uma palavra maravilhosa, uma palavra digna de todo louvor, de toda honra e de toda glória. A palavra que não cai ao chão de forma alguma. A palavra que nos mostra os 70 anos do cativeiro e depois a ruína de Babilônia e das outras nações. São palavras que especificamente Jeremias teria dito naquela ocasião a um povo distinto, a uma pessoa, a uma nação específica, mas que nós podemos perfeitamente trazê-la aos nossos dias. Porque nós estamos vendo que sim, que nós estamos enlouquecidos, nos embriagando e nos permitindo ir até as últimas consequências da embriaguez, das drogas, da prostituição, enfim, de tudo aquilo que é abominação ao Senhor. Nós estamos brigando contra Deus quando levamos as nossas oferendas a deuses que não são deuses, ou seja, a paus, a pedras, a obra de nossas mãos, como se aqueles nos pudessem salvar. Ignoramos o que verdadeiramente nos pode salvar, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aquele que vem desde as madrugadas falando conosco em nossos ouvidos e nos permitindo ver a grande obra que ele tem feito no mundo que ele descreve de uma extremidade a outra e de outra a outra extremidade. Ele não esquece um só dos pontos desta terra. Ele descreve todos os rincões,
desde os mais afastados até os mais de perto. E quando ele descreve isto tudo, nós podemos perceber, de fato, ele não vai ignorar absolutamente um só ponto desta terra, uma só pessoa desta terra. Lembrando que, conforme disse a palavra do Senhor, ele começa a obra dentro de sua própria casa. Ou seja, ele vai começar exatamente onde estão justamente aqueles que clamam pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac e pelo Deus de Jacó. É ali que começa a grande obra, a obra da limpeza. É ali, como dizemos hoje, no nosso atual colóquio, né, que é cortando da própria carne, é limpando na própria família, é limpando dentro da própria casa, da forma que todos nós, os pastores, deveríamos estar fazendo. Primeiramente, admoestando-nos a nós mesmos, corrigindo-nos a nós mesmos e procurando o melhor caminho para nós mesmos, para só então sairmos pelas ruas, tentando daí admoestar ao nosso vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente, para então aquele que é passante na rua, para então aquele que está um pouco mais distante, e só assim realmente chegarmos aos púlpitos de nossas congregações, falando palavras de admoestação, porque aí sim é que estamos agindo de forma correta, uma vez que nós trabalhamos com a admoestação, com a correção, com tudo que provém do Senhor dentro de nós mesmos, para só então sairmos depois à nossa casa, ao nosso quintal, à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país e depois, quem sabe, aos estrangeiros. Quer dizer, nós queremos começar tudo ao contrário, primeiramente apontando o telhado de vidro do vizinho, jogando pedras no vizinho e não observando tudo aquilo que nós fazemos de errado. Quando nós observamos o que fazemos de errado, nós vemos que realmente nós precisamos nos converter, como diz a palavra. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Veja bem, tudo aquilo que nós hoje estamos permitindo que sejam feitos sob as nossas barbas, debaixo dos nossos olhos. Nós não estamos admoestando os nossos líderes, os nossos governantes, e por esse motivo nós vemos essa doença mental que está assolando a nossa nação. Pessoas que já perderam suas identidades, que não sabem quem são, nem de onde vêm, nem para onde vão. Homens que acham que amam outros homens e querem casar com outros homens, justamente porque perderam sua própria identidade. Mulheres que nascem e querem casar com outras mulheres e fazem barbaridades como as que foram feitas e como os próprios homens casados com outros homens também têm feito, e como os homens que não são casados com outros homens, são casados com mulheres, também temos feito. O problema não é a questão necessariamente assim, é porque nós estamos vendo que essa loucura, ela é como é como se fosse um germe, um vírus que se inocula e que causa uma loucura geral na nação, mas ela tem um nascedouro, e o nascedouro dela é quando nós nos inclinamos ou permitimos que alguém se incline perante outros deuses a nossos olhos e ainda assim os aplaudamos. Entenda bem que a liberdade do outro de inclinar-se a outros deuses,
Isso está na vida dele, está na orientação dele. O que você não pode fazer é permitir e muitas vezes inclusive aplaudir ou até mesmo ser conivente e chegar ao cúmulo de também ajoelhar-se perante isso. Ou seja, não estamos dando ouvidos ao que o Senhor nos diz. E, portanto, dessa forma, como não ouvimos o que o Senhor nos diz, nós o estamos provocando à ira justamente com a obra de nossas mãos, que só servem para nos encaminhar para o grande mal. Porque não estamos escutando as palavras do Senhor. Não podemos nos esquecer que o Senhor nos visitará, e nos visitará em todas as instâncias, como foi dito, a começar de dentro da própria casa que Ele chama pelo seu nome, ou seja, o nosso coração. E Ele fará com que todos bebam, tremam e enlouqueçam por causa da espada que Ele próprio enviará sobre todos nós. Enfim, de qualquer das formas, nós temos que lembrar que tudo isso que está acontecendo no nosso país, especificamente aqui no Brasil, é por conta dos nossos próprios desvios, das nossas próprias faltas de responsabilidade para com a palavra. Nós ouvimos a palavra da boca do Senhor, mas não a seguimos. Nós ouvimos do Senhor que deveríamos admoestar, corrigir, repreender o que fizemos. Nós fomos aplaudir pessoas que não poderiam jamais ser aplaudidas, porque essas pessoas já estavam bebendo e se embebedando e vomitando e caídas e não tornavam a levantar-se por causa da espada que estava sendo enviada por Deus sobre a vida delas. Mas nós não vimos isso. Nós não atentamos para os detalhes, nós não prestamos atenção aos sinais. E dessa forma fomos aplaudir, fomos aceitar que aquilo fosse exemplo para nossas casas. É o caso de muita coisa que nós recebemos em nossas casas, como revistas, livros, jornais, televisão, programas de televisão, com pessoas que verdadeiramente não tinham como transmitir qualquer coisa que prestasse. Por quê? Porque estavam transmitindo a ideologia de gênero, porque estavam induzindo nossa família a mulheres a serem amantes de traficantes e que induzindo nossas famílias a imaginar que o bandido possa ser melhor do que o homem que produz, enfim, induzindo nossa sociedade a imaginar que aquele que rouba é um coitadinho vítima da sociedade e como sendo um vítima da sociedade, eles não permitiriam jamais que você pudesse fazer justiça para com eles. Ou seja, entenda bem, a justiça do homem, embora falha, ela é a que nos cabe que seja executada, até mesmo para que possamos corrigir, repreender, educar aos nossos irmãos, aos nossos filhos, às pessoas que estão à nossa volta. Agora, quando não permitimos que essas pessoas sejam educadas, eles vão continuar cada vez mais nos seus caminhos e porque estão impunes e desta forma eles não vão ser corrigidos, eles não vão querer uma sociedade melhor, porque eles não entendem o que seja uma sociedade melhor, eles não conseguem entender o que é uma sociedade melhor. Para eles, aquilo no qual eles vivem, aquele lodo no qual chafurdam, é o que é o correto. E nós precisamos mostrar a eles por que é que o Senhor vem destruindo a cada um, a cada instante, demolindo as pessoas como se fossem jarros inúteis. Ora, se nós somos jarros preciosos, por que é que nós estaríamos sendo destruídos? Tá? Então, nós vamos ter que cair, mas nós vamos ter que aprender antes
a corrigir nossos irmãos, a fim de que eles não caiam nos erros que nós caímos. Porque pelos erros que nós caímos é que seremos destruídos, porque a palavra do Senhor não volta atrás. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e ela é que fará a justiça nesta terra. Agora, não adianta cruzar os braços e dizer, ora, a justiça de Deus vem, então ele que faça a limpa. Meu querido, é nossa obrigação levantar, corrigir, educar, repreender. E enquanto não o fizermos, teremos um país do jeito que estamos tendo, com canalhas sendo elogiados como heróis, com pessoas que não merecem um pingo de respeito sendo aplaudidas pelas ruas. O aplauso que deveria ter sido dado ao Senhor, Deus de Israel, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele que não divide a sua glória com ninguém, nós estamos dividindo a glória dele com homens que mal sabem falar e que falam e a plateia toda aplaude como se aquilo fosse uma palavra fiel e verdadeira. Lembremos-nos, Deus, quando fala, nos faz tremer. Portanto, se você está aplaudindo alguma coisa ainda, é porque você não está entendendo o estrondo que está vindo desde a extremidade da terra e está se estendendo de uma extremidade à outra, porque trata-se do Senhor com sua contenda contra as nações, porque trata-se do Senhor entrando em juízo com toda a carne e entregando a espada os ímpios. Seja sempre muito bem-vindo, que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Aleluia! Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Beijos. Bye. Fui.